aí galera, tudo bem? Beleza? Vamos estudar aqui corporeidade, o corpo criança, criador de culturas e conhecimentos. Bem, naquele mesmo esquema, anotações, análise de trechos, e é isso. Ao final vou resolver exercícios desse tópico com vocês. Bem, corpo, gente, quando eu falo de corpo eu estou falando em algo que se desloca, né? Então o corpo, vou colocar aqui, ó, corpo é algo que se desloca. Então, vamos colocar desloca-se. Só que o corpo também manifesta outras ações, né? O corpo, por exemplo, fala. O corpo pensa, porque ele manifesta o pensamento. O corpo sente dor, sente felicidade, enfim, emoções, tá? Então, o nosso corpo é muito complexo e através dele nós mostramos quem somos, o que fazemos, nós mostramos uma série de coisas, expressamos. Corpo e corporeidade, tá? Então, isso, na verdade, quando eu falo do corpo e da corporeidade, enquanto ato. Corporeidade. Tudo bem? Para começarmos, a gente tem aqui o Paulo Freire. O corpo é a nossa realidade terrena, uma realidade que se prova pela motricidade. Se há um sensível e um inteligível, um cérebro e um espírito, estão todos integrados numa mesma realidade. Nada significariam, sequer seriam fora da totalidade que os integra. O Paulo Freire, na verdade, está dizendo o que para a gente? Ele está se posicionando com relação ao corpo e ele está indo, vamos dizer assim, além do Platão, né? O Platão que iniciou essa ideia, pelo menos a gente o tem como referência da filosofia clássica da Grécia Antiga, essa ideia de divisão entre corpo e mente, e o René Descartes lá na frente vai também se utilizar dessa visão platônica, e hoje nós temos uma superação disso. Na verdade, corpo, mente, é tudo a mesma coisa, né? Nós somos seres, não seres marcados pela dualidade, pelo dualismo corpo e mente, mas pela integralidade, né? Nós somos unos, nós somos corpo e mente ao mesmo tempo, juntos. Então o Paulo Freire ele nos passa isso, ele manifesta essa compreensão. E os corpos, para o Paulo Freire, são seres humanos em construção. Ok? Então, continuando aqui a fala do Paulo Freire, o que ele ensina é que os corpos são seres humanos em construção. Seres humanos em construção, na sua complexidade, em construção, o tempo todo, constantemente em aprendizagem, tá? Seres humanos em construção sujeitos que estão o tempo todo aprendendo e se transformando a partir das aprendizagens. E um ponto que é importante é que a gente a gente pode trazer aqui já, né, esse tema aprendizagem. O Paulo Freire fala sobre a aprendizagem. Paulo Freire, nos seus textos, assim como outros autores, mais ou menos da mesma linha crítica, né, vai dizer o quê? Que a aprendizagem, e aqui a gente pode até, junto do Paulo Freire, a gente pode citar aqui também o Vygotsky, né? Paulo Freire é um leitor também, um estudioso do Vygotsky, e através dos ensinamentos de ambos, a gente vai entender que a aprendizagem não é algo que acontece só dentro da sala de aula. A educação formal é muito importante, mas a aprendizagem ocorre a todo momento, né? Enquanto o sujeito está se movimentando, interagindo com o meio natural, cultural e social, ele está criando novas possibilidades de aprendizagem a partir dessas interações. Então nós temos que valorizar esse aspecto da aprendizagem, né? O fato dela não ocorrer apenas em sala de aula. Então a aprendizagem ocorre o tempo todo a partir do próprio corpo. O que quer dizer isso, Vinícius? Isso quer dizer que
não adianta nós tentarmos mobilizar as crianças, né? Impedir que as crianças se movimentem para dizer, olha, você precisa prestar atenção para aprender, porque a criança em movimento também está em processo de aprendizagem. Bem, um outro trecho do Paulo Freire, aqui já da Pedagogia da Autonomia, diz assim: se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais. Então, Paulo Freire ele valoriza as experiências formais, embora não dê tanto destaque, mas ele valoriza muito as informais. Então, nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas também, ó. Mas as informais, trabalhos não dirigidos, atividades com as quais nós nos deparamos sem haver, então, essa formalização da atividade. Então, tudo aquilo que acontece nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios de recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação. E o que o sujeito quer diante das interações? Ele quer entender o significado das coisas, ele quer buscar sentido, então ele está num processo ativo de construção do conhecimento. Através do movimento, nós também buscamos intensamente o conhecimento e o movimento é gerado pelo corpo. Só que o movimento não é mera motricidade. O movimento é busca por conhecimento, é busca por significação, o movimento é expressão, o movimento tem caráter simbólico, tá? E não apenas motor. Bem, por isso que nós não podemos separar corpo e mente, tá? Porque o sujeito que se movimenta se expressa, o sujeito que se movimenta utiliza a mente para aprender diante das interações. Eu acho que isso aí já dá uma boa clareza para nós, não é? No entanto, nós temos que entender o seguinte: como que nós estamos concebendo corpo? Qual é a ideia de corpo que nós temos aí nos últimos anos? Então, eu vou colocar aqui, ó, ideia de corpo atualmente. Atualmente, ou nos últimos anos. Nos últimos anos é complicado falar, porque, na verdade, isso aqui nós já vamos alcançar 100 anos que o ser humano pensa dessa forma, no mínimo, né? Diante aí de toda a mídia e da economia capitalista, enfim, e essa forma de pensar que eu vou trazer para vocês, ela já é vigente. O bom é ter consciência, né? A questão não é querer fugir disso, querer simplesmente uma outra realidade, pensar em algo utópico, não. O importante é ter consciência do que acontece, né? Nem sempre nós temos como eliminar a realidade que está diante da gente. Às vezes basta ter consciência para que a gente possa agir um pouco melhor diante dela. Então, qual é a ideia de corpo? É a imagem associada à ideia de sucesso, de felicidade. O corpo ele passa a ser um objeto necessário para que a pessoa possa ter felicidade, inclusive. O corpo ideal, alcançar o corpo ideal. Quando a gente vê o corpo de alguém numa foto e aquilo se torna um estereótipo positivo, por exemplo, então a ideia de poder, então tá aí, ó, a ideia de corpo nos remete também à ideia de poder, de desejo, ok? Isso quer dizer o quê? Que quem foge do estereótipo acaba se marginalizando. A pessoa, por exemplo, quem é a pessoa que tem um corpo que não condiz com a ideia de sucesso, felicidade, poder? É a pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência, é a pessoa obesa, é a pessoa muito baixinha, é o anão. São pessoas que já são julgadas, às vezes por vieses mesmo, vieses do inconsciente, que já são julgadas pelo próximo sem ter podido se manifestar. A pessoa nem abriu a boca ainda para falar alguma coisa, para mostrar conhecimento, simpatia, empatia, enfim, ela não teve nem oportunidade de interagir por meio da fala e ela já está sendo julgada
pelo estereótipo físico ali. Então, e muitas vezes isso ocorre no piloto automático, né? Através de vieses do inconsciente, mas é óbvio que eu não vou falar disso agora, né? Bem, feito isso, né, feita essa análise, inclusive isso faz com que muitos jovens hoje fiquem idealizando o corpo. Tem muitos jovens que sofrem, por quê? Porque querem ter aquele corpo e não o próprio. Quem nunca, né? Você nunca se sentiu mal porque você estava, de repente, se olhando no espelho e falou, poxa vida, estou meio triste comigo, queria ser mais próximo daquela pessoa, queria ter um corpo mais forte, de repente, queria ser um pouquinho mais alta. Então, na verdade, isso aí são sofrimentos gerados pelas influências que nós temos. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não permitir que isso se intensifique a ponto de adoecer as nossas crianças, de fazer com que as nossas crianças aí, e nós mesmos, fazer com que os nossos alunos, quando eu digo nossas crianças, nossos filhos, nossos alunos não adoeçam por causa disso, não cresçam aí também vítimas desse pensamento. Bem, falando de um ponto filosófico, vou colocar aqui filosofia. Então, de forma bem prática, vamos dizer assim, o pensamento cartesiano, gente, da racionalidade, que vem lá, né, tem herança lá no Platão, ele nos influencia já há muito tempo, né? Então, o pensamento cartesiano, fruto da filosofia de René Descartes, lá do século XVII. Às vezes o pessoal fala século XVI, mas o Descartes nasceu em 1596, né? Ou seja, no final do século XVI. Então, sua filosofia é do século XVII, né? Seus pensamentos, suas produções. Tá aí o René Descartes. Bem, e na filosofia, esse pensamento cartesiano, ele se apoia no dualismo corpo e mente. Então, a leitura que o René Descartes fazia do ser humano era justamente essa, que o sujeito ele é constituído por corpo e mente, como coisas diferentes. Havendo, inclusive, uma soberania da mente, da consciência sobre o corpo. Então, nessa relação corpo e mente, a soberania está aqui na mente. Tá? A soberania está na mente, na consciência. Mas nós mudamos essa concepção. Então, hoje, vou colocar aqui, hoje, nós já temos uma outra concepção. Qual concepção, Vinícius? Fala aí. Concepção atual decorre, obviamente, de paradigmas emergentes, paradigmas que vão contestando o paradigma da racionalidade e tal. Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que é um ponto de partida para nós, que é o Edgar Morin, por exemplo. Então, exemplo. Para não ter que falar muitos nomes, eu vou falar um que na educação sempre aparece para nós, o Edgar Morin. E o Edgar Morin, que é judeu, acho que foi naturalizado francês, ou enfim, mas tem essas duas relações aí, ele é lá autor da sua teoria da complexidade, tudo o que ele escreve diz respeito à teoria da complexidade, e ele já tem uma visão diferente, né? Em vez de ver o ser humano de forma dual, corpo e mente, como coisas separadas, ele vê, assim como outros filósofos também, por exemplo, da fenomenologia e tal, a visão de corpo integrado. Tá? Então aqui nós temos a manifestação de uma visão de corpo integrado. Corpo e mente são a mesma coisa, são indissociados. Corpo e mente não, corpo integrado. Corpo integrado. Tá? Ou seja, a visão que se tem é como totalidade. Em vez de falar corpo e mente, corpo já é corpo, mente, expressão, sentimento, emoção, racionalidade, é tudo junto. Ok? O ser humano é compreendido como totalidade. Vou colocar isso aqui também que eu acho que é interessante. Ser humano concebido em sua totalidade. Ok? Beleza.
Vejam aqui, corpo integrado. Pensar o corpo como totalidade é considerá-lo um elemento de comunicação e expressão para com o outro e com o mundo. Ter visão de totalidade implica valorizar as dimensões físicas, intelectuais, psicológicas, éticas, morais, entre outras, constituintes do ser humano, sem isolá-las, Então eu não posso falar assim, ó, dimensão física é uma coisa, dimensão moral, intelectual, psicológica é outra. Inclusive, se nós aprofundarmos estudos que envolvem hoje saúde, psicologia, neuropsicologia, né, comportamento do ser humano, a gente vai entender o quê? Que realmente somos sujeitos integrados, todos integrados. Inclusive, você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino, por exemplo, é o segundo cérebro. Nós temos, por exemplo, algo muito importante que acontece no intestino, que é a produção de serotonina e que influencia diretamente no comportamento do sujeito. Ou seja, contribui muito com a química do ser humano e que influencia no seu comportamento, na sua forma de viver, de se relacionar com as pessoas. Nós sabemos hoje que questões comportamentais estão diretamente relacionadas àquilo que está no nosso inconsciente. Ou seja, o ser humano não é mente e corpo, nós somos tudo. Cuidar da saúde é cuidar da mente é cuidar da saúde física também. Então, essa é a visão dos dias atuais sobre o ser humano enquanto corpo integrado, enquanto sujeito complexo. Tá? Aí continua aqui, implica também no sentido de se considerar a totalidade como contexto do mundo no qual o sujeito está inserido. Então implica, além disso que nós vimos, também no sentido de considerar a totalidade como o contexto do mundo no qual o sujeito está inserido. Beleza. Eu vou colocar aqui, nós falamos da motricidade, eu até já fiz algum comentário aqui que eu agora há pouco para vocês. Então, assim, a motricidade não é simplesmente o movimento isolado, não é um movimento isolado. A motricidade, na verdade, trata do corpo em ação. Tá? Então, a motricidade é isso, é corpo em ação. Beleza, mas corpo em ação, o que é a ação? A ação é o movimento que eu faço com alguma intenção. Eu não faço um movimento sem intenção. Existe um desejo por trás, uma vontade que está se expressando por meio da ação. Isso é a motricidade. Se não fosse, a motricidade não teria amplo impacto na formação intelectual do sujeito. E que nós sabemos que tem, inclusive a partir dos estudos do Henri Vallon, não é? Bem, vejam o seguinte, o que é a motricidade então? Corpo em ato, corpo em ação. Trata-se de movimento com intencionalidade. Movimento com intencionalidade. E quando o sujeito se movimenta, tendo a intenção de algo, ele está, na verdade, buscando superação. Superação. A criança em movimento é a criança que quer alcançar alguma coisa que representa um sucesso naquele momento para ela. A criança que quer pegar alguma coisa, arrasta o banquinho, sobe no banquinho, ela não está apenas se movimentando, ela está buscando superação, ela está buscando cumprir um desafio a partir das suas capacidades e após essa ação, ela ganha uma nova visão de mundo com possibilidades de aprendizagem superiores. Por isso que a motricidade é tão importante. Tá? Um pouquinho mais sobre ela, vejam aqui, ó, a motricidade possui estrita ligação com a corporeidade, que somos nós, seres humanos carentes, por isso mesmo, dotados de movimento para a superação de nossas carências. Nós somos seres humanos carentes. Para a psicanálise, o ser humano sempre quer alcançar o bem-estar, a satisfação. Então, o movimento é, na verdade, uma forma de suprir uma carência
consequentemente, buscando uma satisfação. E com isso, ele nos dá a possibilidade de evolução cognitiva, intelectual e prova, então, essa integralidade característica fundamental do ser humano. Tudo bem? Então, nós precisamos superar essa concepção dual, porque senão a gente acaba oferecendo, né, um processo educacional equivocado, cheio de restrições, de limitações para os alunos. Por isso que o Paulo Freire, lá no trecho que nós vimos agora há pouco, ele diz, o corpo é o quê? Ele é sensível e inteligível. Ele não é, sensível e inteligível ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, sem dissociações, sem o momento de ser sensível e o momento de ser inteligível, não. As duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas se integram, as duas coisas se completam, ok? Bem, e aí vem a questão da observação. O professor, por exemplo, ele tem esse papel de observar o aluno, observar a corporeidade, não tem? Esse é o nosso papel diante de crianças. Então, no que diz respeito à observação, a gente precisa esclarecer que olhar a corporeidade do sujeito é buscar a expressão. Olhar a corporeidade do sujeito é buscar a expressão. Por quê? O sujeito que está se movimentando, que está se expressando, que está agindo, ele está, na verdade, o quê? Se expressando, apresentando intencionalidade, apresentando uma ação não apenas motora, mas simbólica também. E aí o corpo vai, a partir do momento que eu observo, buscando a expressão e, obviamente, compreender essa expressão, eu estou diante de personalidade, de cultura, de identidade. Tá bom? Vejam aqui, a corporeidade constitui-se das dimensões, então, física, que é a estrutura orgânica, biofísica motora, organizadora de todas as dimensões humanas, emocional afetiva, tá? Instinto, pulsão, afeto, é isso também. Então, corporeidade não para aqui na física. Além da dimensão física, ela constitui-se também de uma dimensão emocional afetiva, mental e espiritual, cognição, razão, pensamento, ideia, consciência, e ainda sócio-histórica cultural, constituída de valores, hábitos, costumes, sentidos, significados, simbolismos. Todas essas dimensões estão indissociadas na totalidade do ser humano, constituindo a sua corporeidade. E a gente precisa então falar um pouquinho dessa questão do corpo na escola. Tá? Eu acho aqui, corpo na escola. Corpo na escola. E para falarmos do corpo na escola, nós precisamos então superar, eu vou colocar aqui, o cartesianismo, a teoria racionalista ali, né, o cartesianismo baseado na filosofia racionalista do Descartes, pelo menos nesse aspecto da corporeidade, da concepção do ser humano. Então, superação do cartesianismo. Porque, na verdade, o cartesianismo ele está muito forte no nosso sistema social, ele rege o nosso sistema social, ele influencia o sistema educacional. Por quê? Pela forma de pensar. Então, o cartesianismo ele nos prepara para um pensamento muito baseado na especialização, muito baseado no reducionismo, muito fragmentado e dualista. Então, por exemplo, qual que é o movimento bom, o movimento certo? Qual é o movimento que as crianças devem adequar se eu levar em consideração a especialização? Numa aula de educação física, o que vale é saber praticar bem o esporte, só. Mas e aquilo que é fruto da cultura do sujeito, da identidade dele? Isso não tem valor para a escola. O que importa é, diante da aula de um esporte, o aluno tem que apresentar performance, movimentos especializados, enfim.
Então, se eu não elimino essa concepção, eu vou segregar, eu vou excluir dentro da escola. Aquele que não tem talento, por exemplo, que normalmente se fala assim, talento, né? Não é que ele não tem talento, simplesmente. Às vezes não tem mesmo esse talento e não tem interesse em aprender um esporte que não atende aos seus desejos, às suas necessidades, às suas vontades. Às vezes esse aluno ele tem interesse por movimentos bem diferentes, por uma dança diferente, por outra forma de se expressar, que a escola não leva em consideração. Por quê? Porque ela está apegada a um modelo bem tradicional ainda de educação, né? Que acaba sendo segregador. Vejam aqui esse trecho, ó. Santos. O modo cartesiano de ser direciona o olhar das pessoas exclusivamente para o que é objetivo e racional. Inclusive, esse objetivo e racional é algo convencionado, inclusive dentro de relações de poder, né? Não vamos nos esquecer disso. Desconsiderando a dimensão da vida e da cotidianidade. A emoção, o sentimento, a intuição, a sensibilidade, a corporeidade, isso aqui tudo fica tudo em segundo plano, perde importância quando o meu olhar é muito objetivo e racional. Tudo aquilo que tem natureza subjetiva, eu não dou atenção, eu não priorizo, eu não valorizo. Vejam esse outro trecho aqui. Em nosso país, a concepção cartesiana de homem foi introduzida pelos jesuítas, já na catequização dos índios. Porque os índios deveriam alcançar o quê? Comportamentos tidos como adequados e corretos, não é? Alterando seus hábitos culturais e estabelecendo uma rotina. Pela manhã era dedicado ao aprendizado intelectual e pela tarde eram realizados os exercícios físicos. A cultura do índio é totalmente deixada de lado e ele passa então por um processo de aculturação. Beleza? Então é isso, a escola ela acaba, em vez de potencializar o sujeito, ela acaba excluindo o sujeito, né? Mas eu vou falar um pouco mais disso na próxima parte. Vamos trabalhar essa aula em 2 partes. Eu já volto, hein? Aguenta aí, vamos tomar um café lá e a gente já volta para terminar esse conteúdo. Valeu!